Boa noite a todos, sou Marcos Martins, estou atualmente diretor de tratamento da comunidade terapêutica Recanto Rogério de Souza. Inclusive, alguns vereadores já participaram até, foram membros da diretoria. Normei Giacomazzi, Raquel, né? e outros aí já conhecem a comunidade também. A comunidade ela foi fundada em 1998, a partir de uma doação de uma chácara Nossa Senhora Aparecida. O casal que tinha filho único, ele faleceu abruptamente aí de doença, né? Não foi dependência química, e essa chácara veio para as autoridades tieteenses com a finalidade de absorver uma entidade. A primeira foi pensada numa entidade que cuidasse das crianças, mas pela localização não era tão viável. E aí, na época, o então delegado, Vladimir Sandei, conhece muito sobre a dependência química, ele pegou junto com outros membros e fundaram a primeira diretoria, fizeram o estatuto e de lá para cá a entidade tem 25 anos, indo para 26 anos, tá certo? Então, atualmente, a entidade ela conta com uma diretoria executiva, onde nós temos presidente, vice-presidente, primeiro tesoureiro, segundo tesoureiro, primeiro secretário, segundo secretário, diretoria de tratamento, diretoria de compliance, que é o nosso dedo duro, né? E diretoria de eventos, tá certo? Nós temos um conselho fiscal, composto por 3 pessoas, e temos o conselho deliberativo, que está acima da diretoria executiva. Eles se reúnem 4 vezes por ano e avaliam o trabalho da diretoria executiva, ok? O propósito da comunidade terapêutica é oferecer tratamento aos dependentes químicos, na recuperação deles, tá certo? Lá é uma entidade que atende apenas o sexo masculino, idade de 18 a 60 anos, a partir do Estatuto do Idoso. Não pode mais, pode até 65 anos, mas aí aumenta muito, onera demais a casa, porque aí você tem que ter, inclusive, acompanhamento de outros profissionais. Atualmente, nosso quadro de funcionários são uma assistente social, ela é a responsável técnica, um psicólogo e 3 monitores. E os monitores, eles são registrados no sistema CLT e não comumente acontecem na maioria das comunidades, que são voluntários, aqueles adictos que estão lá, os mais velhos. A gente optou por ticar esse item na RDC 29. Por quê? Quando a gente pega a legislação, não é para ser usado o acolhido que está lá dentro, e sim alguém que seja contratado. Por quê? Porque alguém que foi contratado vai ser cobrado, né? E o acolhido que está de forma voluntária, não. Toda a diretoria, Conselho Fiscal e Conselho Deliberativo não recebe nada de lá, nenhum tipo de ajuda de custo nenhuma, todos voluntários. Porém, os monitores, o psicólogo e a assistente social, eles têm a questão do salário. A folha de pagamento nossa hoje, ela está por volta ali, sem encargo social, para esses 5, em torno de R$10 mil. É um trabalho que semi-voluntário. Um psicólogo trabalha muito abaixo do que exige a profissão dele, a assistente social também, e os monitores também, né? É uma entidade bastante enxuta, uma entidade bastante organizada, e nós demos um passo importante alguns anos atrás, quando nós fomos até o FEBRACT, que é a Federação Brasileira das Comunidades Terapêuticas, fundada pelo Padre Haroldo em Campinas. Essa federação, ela é reconhecida mundialmente, foi através dela que Padre Haroldo, em comum com outras entidades, inclusive norte-americanas, fundaram a FLACT, que é a Federação Internacional, e com o seguinte objetivo: padronizar um método de tratamento nas comunidades terapêuticas. Por quê? Porque o Brasil, ele migrou
daquela situação de manicomial, né? Houve um desencarceramento dos manicômios, né? Houve um esvaziamento, e essa situação moralista de tratar o dependente químico na base de uma disciplina muito forte, isso daí acabou há algumas décadas nos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, ao mesmo tempo que eles são vanguarda na produção de drogas, não de quantidade, mas de drogas sintéticas, eles também são vanguarda na produção de tratamento aos dependentes químicos. Lá nasceu a AA, lá nasceu o NA, entendeu? Lá sempre eles estão à frente nos métodos de tratamento. E o Padre Haroldo, na época, foi até lá, ele já tinha comunidade terapêutica em Campinas, aprendeu, trouxe para o Brasil. Então, nós hoje somos submetidos aos padrões do FEBRACT. Toda a panfletaria, toda a metodologia, a gente acompanha muito da parte deles. Para quê? Para que a gente tenha um norte de tratamento. Porque o Recanto Rogério de Souza, ele não pertence a uma pessoa ou a uma família. As diretorias, elas vão trocando os membros, não é? Haja visto o nobre vereador Valmir aí, foi vice-presidente de lá, né, Valmir? Então, quer dizer, as pessoas podem passar um tempo de lá e sair. Como funciona a comunidade? Ela é responsável a partir do momento em que o adicto acolhido, ele quer o tratamento. Lá a gente aceita de forma apenas voluntária, ela não é uma clínica. Então, comunidade é diferente de clínica. Lá a pessoa tem que querer passar por um médico, fazer o encaminhamento médico e adentrar. Prazo de tratamento é de 6 meses, mas nós normalmente oferecemos a pessoa ficar até 9 meses. A questão do pagamento. Atualmente, nós estamos sobrevivendo, principalmente nós adotamos a filosofia espiritual no sentido de providência divina, tá? E deu certo. Não é cobrado a priori de ninguém, nada. Pode ser o adicto mais rico da cidade, ele vai entrar lá de graça. Depois, passando pela triagem, vai se identificar se ele é passível de entrar no convênio da prefeitura, ser tietense e ser aprovado pelas assistentes sociais lá do posto de saúde, não é? Nós recebemos de qualquer cidade, São Paulo, Sorocaba, Tatuí, Serquilho usa bastante a nossa comunidade. A questão religiosa, a nossa comunidade, ela é católica, porém recebemos evangélicos, recebemos presbiterianos, recebemos ateus, umbandistas, isso não tem a ver, não é? Mas a filosofia, o trabalho espiritual é católico. Durante o período de internação, nós avançamos em relação a não deixar o acolhido 180 dias confinado. Então, eles participam da missa dominical, eles participam da pastoral da sobriedade, eles participam de reuniões fora de lá. Qual o objetivo disso? Ao longo desse período de tratamento, nós temos que demonstrar ao dependente químico que antes ele tinha uma rotina torta, desvirtuada. Ele só buscava onde eu consigo a droga, né? Onde eu consigo dinheiro para a droga. Como eu faço? Lá não, lá a gente mostra os caminhos que ele deverá perseguir a partir de sair de lá. Então, ele vai quebrando o preconceito de frequentar uma igreja, coisa que ele nunca fez, né? De frequentar uma pastoral. O NA de Serquilho, o NA de Tietê, o AA de Tietê, o AA de Serquilho, o CAPS, a partir dele estar lá, a assessoria que nós recebemos também é do CAPS. Eles passam mensalmente ou bimensalmente, eles, quando
nós somos uma ferramenta do SUAS, que é o Sistema Único de Assistência Social. Então, precisa da Santa Casa, nós levamos a acolhida até a Santa Casa, para resolver o que ele precisa ser resolvido lá. Precisa ir no CAPS, é uma outra ferramenta, vai no CAPS. Entendeu? Precisa ir até o CREAS, vai no CREAS. Precisa ir até o CRAS. A partir do acolhimento, a assistente social, ela entra em contato com todas essas ferramentas no sentido de regularizar a vida da pessoa. Se ele é um morador de rua e não tem documento, ela passa a trabalhar primeiro pela obtenção dos documentos. A partir daí, a descobrir quem são os familiares. Descobrindo os familiares, tentar aproximar os familiares durante esse período do acolhido, para que ele, ao sair, tenha reconstruído o vínculo familiar. Então, existe não só o trabalho individual de tratamento do dependente químico, como também a responsabilidade da comunidade terapêutica em dar um suporte daquele indivíduo que nem ia ao médico, nem fazia exames laboratoriais, para que ele restabeleça, inclusive, vínculo com filhos e familiares. Atualmente, a entidade ela passa por um processo de expansão, e aqui eu preciso deixar registrado o trabalho fantástico aí do presidente Mário Júnior, que não só pela emenda, né, da Câmara, mas também pelo envolvimento dele junto ao deputado Reinaldo Augusto e ao deputado Rogério Santos, nós estamos dobrando a capacidade de lotação de 10 para 20 acolhidos, até 22 acolhidos, 265 metros quadrados já estão quase prontos, que são quartos e banheiros novos. Já temos recursos para a construção de um salão onde será feito palestras, espiritualidade, reuniões, todas as reuniões, e na sequência a lavanderia, tá? O que vai faltar? O que falta para o Recanto Rogério de Souza? Um refeitório novo, porque o que tem lá é muito ruim e não vai abrigar a capacidade dos 20 mais familiares, porque hoje nós temos uma missa mensal em que nós chegamos a nos unir em torno de 40 a 50 pessoas. É muito legal isso daí, né? Uma missa católica lá mensalmente. E no futuro, como última obra, uma igreja consagrada ao Padre Pio, voltada para a comunidade, para a rua. Não vai ser uma igreja que vai servir apenas a comunidade, ela vai servir a toda aquela região do Taquaral. Tem um bairro de Cerquilho lá, que inclusive tem asfalto ali próximo, um bairro com uma população ali em volta, e que não tem também essa assistência tão próxima de uma igreja católica. Então, quer dizer, vai servir a comunidade com missas semanais aos domingos. Essa vai ser a última obra nossa, tá? A questão aqui, deixa eu ver se eu esqueci de alguma coisa, tá? Lembrar também do ex-vereador Modesto, que destinou também uma emenda da Câmara lá para nós, para ajudar na construção. Ficou alguma coisa, alguma dúvida? Vocês querem fazer alguma pergunta sobre o Recanto Rogério de Souza? Vou pontuar algo assim, talvez eu não tenha, se eu não ouvi, não fiquei atento. Você falou que a diretoria é composta por voluntários, e existem alguns funcionários, que é assistente social e a outra equipe. Mas a população em geral, ou profissionais existentes no município, eles têm a abertura para fazerem parte desse voluntariado para além da diretoria? Então, além dos diretores que são voluntários hoje, há essa abertura, há essa possibilidade, ou não se pensou ainda nisso, de abarcar outras pessoas que queiram ser voluntários em ações
constantes? Nós estamos abertos a novos voluntários. Inclusive, essa nova diretoria ela foi eleita em janeiro desse ano. Começou 1º de fevereiro a nova diretoria e já houve ali uma troca de 40%, quase 50% em todos os conselhos. Pessoas que estavam querendo fazer alguma coisa de forma voluntária e outros que até não participavam muito, entendeu? Então, isso a gente vai identificando e convidando, tá? O que vale ressaltar, Tietê é um município muito abençoado, a população, e que a nossa sobrevivência de custeio hoje, nós temos cerca de R$3.000 a R$3.500 por mês que a gente recebe de pessoas que colaboram, né, mensalmente, como associados, né, nós somos uma associação. Nós temos a questão do convênio da prefeitura, quando passa por essa triagem e é aprovado, a gente recebe cerca de R$1.200 e poucos por acolhido, mês, tá? E aí, o que suplementa ou o repasse da prefeitura ou alguma coisa que venha do âmbito estadual nessas questões aí, tá? Oi? E os eventos também, a gente faz no mínimo 4 eventos por ano para também fortalecer o caixa. Eu vou condensar aqui algumas perguntas para atender tudo que nós planejamos, né? Porque eu sei que é muita coisa para ser dita, acaba passando. Mas como a população pode ter acesso às informações da instituição, e você disse que aí recebe em média R$3.500 de associações, né? Associados, na verdade. Associados. Como novas pessoas podem se associar? Qual é o canal de comunicação da instituição com aqueles interessados em colaborar? Porque muitas pessoas podem não conhecer a instituição, tem um Instagram, um canal como este, para entrar em contato e buscar se associar e ajudar de alguma maneira. A partir de fevereiro tinha o Instagram, estava paralisado. A partir de fevereiro foi reativado com essa nova diretoria, o Facebook, né? E a gente trabalha muito a questão do WhatsApp também, né? Nós temos um grupo de WhatsApp de amigos do Recanto Rogério de Souza e ali a gente vai divulgando como que a entidade está. Certo? Mais alguma coisa? Uma pergunta. Qual o custo mensal da entidade? Tem aí o que ganha? O custo mensal nosso é em torno de 15, 16 mil reais. Ela é uma entidade muito enxuta para o que ela faz. 5 profissionais custam 10 mil reais. Quer dizer, o psicólogo trabalha com aquele viés de ajudar. Praticamente é uma ajuda de custo para ele. A própria assistente social, ela vai 3 dias por semana, faz um baita trabalho pesado, que não é fácil passar a mão no telefone e tentar, não só a resolução de documentos, mas ela constrói, reconstrói a vida do acolhido com todas essas entidades. Ela tem que entrar em contato com o CRAS, com o CREAS, muitas vezes ela participa de audiência do Ministério Público, do Judiciário, porque às vezes é um foragido, às vezes é um cara que não está pagando pensão. Então, ela acompanha o acolhido também em relação ao Judiciário, Ministério Público, Delegacia de Polícia, porque muitas vezes o cara não conta tudo, né? A verdade, mas a polícia bate lá e fulano está aí, está. Aí aumenta o nosso problema ali, não basta só o tratamento dependente químico. Foi só um jeitinho, né? Exatamente. Marcos, o senhor falou que é 15 mil reais, aproximadamente, né, para 10 acolhidos. Alunos, como chamamos? Acolhidos. Isso. Elevando para 20 mil reais, essa conta vai para quanto? Está 20 acolhidos. Eu acredito, acolhidos. Então, o que nós vamos precisar por exemplo, 3 monitores é 24 para 48. Agora nós vamos precisar do quê? Do coordenador de monitoria, que é o cara que vai organizar e estar lá durante o dia, de segunda a sábado, coordenando os outros 3.
Entendeu? Então, aí aumenta aí os seus R$ 4.000 no salário desse, de um nível de um cara, de um profissional desse. Né? Então, eu acredito que em torno de 20 mil por mês é o que a entidade consegue sobreviver. A alimentação, a gente conseguiu, assim, o que a gente vem fazendo, né? Nós temos... Né, Marcos? O trabalho o trabalho que a gente faz nunca onerar. Exatamente. Entendeu? Então, assim, o frigorífico de Tietê, ele doa 5 quilos de carne bovina por semana. Aí nós temos o Brandolise, ele doa X a cada 15 dias de carne suína. Aí o outro, estamos tentando lá com um doador de peixe, que ele trabalha com peixe. Ainda não está bem batido o martelo. Então a gente busca na sociedade, o cara está colhendo tomate, a gente fica sabendo, então pega 1 ou 2 acolhidos, vai até no final da roça, né, Marco? Todo mundo abandona, e tem muita coisa boa lá. Então vai lá e enche 7, 8, 10 caixas, tem tomate para passar o mês. Entendeu? Então a gente faz esse trabalho, que é um trabalho que acaba saindo de graça e colaborando muito com a gente. Não adianta elevar muito o custo, fica inviável, inviabiliza a comunidade. Né? Imagine um dono de uma comunidade que quer receber 30 mil de salário. Quanto ele vai ter? Ele não vai poder trabalhar na providência divina. Ele vai ter que cobrar 3 mil por acolhido, só para pagar o salário dele. Né? O nosso caso não. O nosso caso, de quem é a obra? A gente costuma dizer o seguinte: essa obra é de Jesus Cristo. Ele tira e ele coloca quem ele quer. Se a pessoa for mal intencionada, fazer um trabalho de voluntário lá dentro, ele tira. Entendeu? Se está na sociedade querendo alguma coisa, ele coloca. É impressionante. É só colocar na mão dele. Né? E lógico, a gente conta também com essas questões aí de algumas emendas parlamentares. Por quê? Desculpem, eu vou postergar minha fala. Eu visitei o Lar Pietá, Marcelo do Lar Pietá. É um grande cara, adicto. Ele tinha 9 anos de casa. Ele construiu tudo aquilo. Ele construiu. Lógico, teve doação, deve ter tido emenda e tal, mas ele construiu. E o Recanto tinha 20 anos a mais, quase, 15 anos a mais. E estava aquela colcha de retalhos, né? Nada tinha sido feito dentro de um projeto arquitetônico. Valmir, que cuidou muito junto com o Alex Zamuner, né? Desse projeto. Júlio também, né? Júlio pegou depois para fazer a obra, né? Dentro desse projeto. Então, eu acho que Tietê é uma cidade de 300 anos, não é 183. Foi fundada pelos bandeirantes. 183 é a certidão de nascimento dela, mas ela nasceu há 300 anos atrás. É uma cidade ícone. Ela não tem um seminário desse tamanho, uma escola Plínio desse tamanho, uma escola Luiz Antunes desse tamanho, uma Santa Casa desse tamanho, prevendo que a cidade ia parar nos 40 mil habitantes. Lá os nossos tataravós não previram isso. Entendeu? Então, quando você entra numa entidade que é uma colchinha de retalho, ganhou 1.000 tijolos, vamos puxar ali. Agora ganhou mais 1.000, puxa de novo. Não, nós estamos fazendo uma obra realmente que vai ficar aí para 20, 22, 25 acolhidos dentro de um sistema de tratamento que a gente foi buscar de uma federação que é reconhecida internacionalmente, entendeu? Qual é o custo dessa federação? R$1.000 por ano. Como é que eu não vou pegar e beber numa fonte dessa que me custa R$1.000 por ano? Entendeu? E eu vou fazer o que da minha cabeça? Eu não sou adicto, entendeu? Vai fazer da cabeça do presidente, amanhã muda o presidente e muda a cabeça, muda totalmente o tratamento. Então a gente tem que estabelecer uma linha de atuação. E deixa eu perguntar, o senhor falou sobre a igreja, né, a capela, e sobre o refeitório. O refeitório. Já tem projeto para ambos? Tem. Pronto? A igreja não, o refeitório sim. Perfeito. É porque a igreja foi o último insight de Jesus. Mas não tem a verba. Do refeitório, não. É bom saber que, de repente, Sim. né, aparece alguma Sim. oportunidade, a gente consegue lá dar um empurrãozinho, né, em algum deputado. Sim. Perfeito. Perfeito. E os quartos atuais, que são antigos, cada quarto daquele vai ser transformado numa oficina. Oficina de leitura, oficina de artesanato,
ou talvez alguma coisa pequena de marcenaria. Então, ou seja, cada quarto daquele vai se transformar numa laborterapia. E hoje o cronograma de atividade deles é bastante intenso. Eles acordam 6, às 6h30 já tomaram café, começa o rosário, 6 dias de rosário por semana, de segunda a sábado. Termina o rosário, Deus conosco. Termina o Deus conosco, laborterapia. Distribui as tarefas. Almoço, volta do almoço. Exemplo, eles vêm na segunda-feira, na pregação de Dona Zizi na igreja. É das 2 às 4. À noite tem um casal de pregadores que vai lá. Na terça-feira, hoje nós temos um AA fixo lá. Tem uma sala de AA dentro do recanto às terças à noite. E temos uma sala de NA fixa no recanto no domingo à tarde. Então, eles não têm meio-dia de cabeça ociosa. É sexta-feira à noite, se o monitor decidir, eles assistem um filme, que normalmente é em relação ao tratamento químico ou de motivação. Não pode ser qualquer filme. Marco, eu lembro que quando eu estava na diretoria, o judiciário ajudava também com algumas... Isso daí, você quer falar, Júnior? A gente conseguiu algumas coisas do judiciário através de projetos que a gente fez lá, né? Até minha advogada também entrou e vários outros entraram, né? Mas esse daí é um caminho que requer uns projetos específicos para ter êxito, né? Então a gente está buscando, eu estou buscando novos projetos para ter êxito junto ao judiciário também, né? Não pode ser qualquer coisa assim que eles mandam, tem que ter um projeto em si. Por exemplo, a gente conseguiu geladeira e forno, porque o nosso lá era uma cozinha, mas para produção de pães, né? Então foi muito legal, que depois a gente levou para a juíza lá também, ela viu que estava fluindo bem, né? Então todos lá tem uma noção um pouco de pão, de panificador. E aí não deixaram nós vender mais o pão, né? Sabe fazer, é muito bom. Para finalizar, tem duas situações em relação ao acolhido, que o Recanto Rogério de Souza, essa é a nossa visão. O nosso foco é o indivíduo a partir do acolhimento, não é o indivíduo na rua. Nós não temos competência de cuidar do indivíduo na rua. Ele tem que querer o tratamento. O que está aqui fora, nós não temos nem autoridade para cuidar. Se a gente coloca alguém lá irregularmente, ilegalmente, e esse cara comete suicídio ou mata alguém lá dentro, quem vai sofrer processo criminal é a diretoria. Então, nós temos que estar dentro da lei. Para isso existe o RDC 29. Para isso existem as outras ferramentas do SUAS. Entendeu? O cara está bêbado ou o cara está sob efeito de droga, ele tem que primeiro ir na Santa Casa. Depois que ele estiver com a consciência, dizendo eu quero tratamento e poder assinar o documento, aí ele entra no recanto. Ele não entra sob efeito de droga dentro do recanto. Segunda situação, compulsoriamente é clínica, nós não podemos, nenhuma comunidade terapêutica pode aceitar compulsória. A questão muitas vezes, existe o preconceito às vezes. Mas o cara ficou lá 6 meses, não durou 4 meses aqui fora e recaiu. É verdade. O índice de recuperação, eles falam que o índice de recuperação nacional no Brasil é de 30%, 35%. Não é verdade. Isso é uma fraude documental. As entidades que têm convênio com o governo do Estado e o governo federal, elas foram impostas a ter meta de recuperação, senão não recebe o dinheiro. E os relatórios estão sendo fraudados. Nós não temos a menor intenção de pertencer a convênios estaduais ou federais, porque não vamos fraudar a documentação. O índice não deve passar de 15%, entendeu? Agora, tem uma questão que a gente tem que levar em conta, muito séria. Acolhido do recanto, isso é um exemplo real. Ficou 6 meses, saiu, foi trabalhar frente de trabalho rola muita droga.
Mas, às vezes, a pessoa não tem onde ir, vai para frente do trabalho. Bom, ele, 2 meses depois, começou a dar os primeiros tirinhos, né? Ou seja, recaída. Porém, na quinta-feira santa, esse indivíduo com a mulher foram às 5 horas da manhã para a missa. Antigamente, ele usava droga e nem na casa ele aparecia. Ele vivia na biqueira. Agora, se ele usa ou não, ele frequenta as missas, ele frequenta a igreja, ele acompanha as procissões. Ele, então, nós alcançamos o nosso objetivo. Lógico, a gente sempre quer ver a pessoa, encontrar com a pessoa na calçada totalmente limpa. Mas se a pessoa sai do mundo do crime, passa a ter uma vida virtuosa, mas, embora tenha reduzido o uso, mas continua em uso, será que não houve um avanço desse indivíduo estando lá? Né? Porque o processo nosso do Febract, do Padre Haroldo, que ele foi aprender nos Estados Unidos, houve um corte no tratamento aos dependentes químicos. Antes era tudo na base da disciplina, da advertência. Tinha comunidade que tinha calabouço, entendeu? Então, era pior do que prisão. A partir desse novo método do Febract, é o seguinte: nós temos que ser o espelho do dependente químico. Se ele está nervoso, se ele está no processo de abstinência, ou de fissura, que é muito mais grave do que a abstinência, se ele parte para agressão verbal, eu não tenho que tomar nenhuma atitude disciplinar contra ele. Eu tenho que esperar ele. E querendo ou não, se ele passa 10 anos, 6 meses acolhido lá, e se ele demorar mais 4 meses para ter uma recaída e dar um tiro, sei lá, o que ele vai fazer, nós só vamos 10 meses da vida dele. E ele sai. Imagina uma pessoa dentro de casa que tem essa situação dentro da sua casa, o pai, a mãe tem filho, ou o filho tem o pai que usa, não sei o quê, 10 meses limpo, 10 meses seco. Tem o problema da codependência. Né? É um negócio que é um negócio muito importante que aconteceu por 10 meses. Infelizmente durou 10, mas felizmente também durou 10. Sim, mas a gente também cuida dos familiares, na questão de orientação. A gente dialoga com os familiares, a gente orienta os familiares, a gente tenta reconduzir os familiares para uma nova forma de vida, porque é um aprendizado dos dois lados. Na verdade, o adicto adoece a família, mas, né, muitas vezes a família fica mais doente do que ele, entendeu? A dependência é um estrago. A gente costuma dizer, eu escutei no Recanto, acho que de Edson Silvestrin, ele é um adicto em recuperação há 20 anos, e foi recuperado lá, com uma internação. Ele fala que um adicto recuperado são 10, porque a esposa, é os filhos, é o pai, é a mãe, é o sogro, é a sogra, vem tudo, todos agregados, entendeu? Então, é essa a preocupação nossa, beleza? Sim. O recaído pode retornar lá? Pode, não, depende. Veja, a questão é o seguinte, tem acolhido que dá muito trabalho para a gente chegar a 6 vezes, mas muito trabalho. Por exemplo, tem casos lá que o cara ameaçou de morte o monitor 6 vezes, e a gente segura as pontas. E tem que convencer o monitor a não sair de lá também. Você tem que convencer ele esse processo. Aí o cara recai. Então, fulano, infelizmente nosso método não funcionou, agora você vai para o Piatá. Lá você vai tomar umas bordoadas, você vai aprender que o método deles é um pouco diferente do nosso, entendeu? Então, a gente guarda para nós essa autoridade de escolha, entendeu, Silvio? Tivemos casos de acolhido, que o cara entrou, os primeiros 6 meses, houve uma evolução muito pequena, ele voltou para lá, a evolução na segunda vez foi bem maior, tanto é que ele se tornou monitor e ficou 2 anos lá. Entendeu? Depois ele saiu por outra questão, né? Não foi a questão de recaída. Então se percebe que tem que ser avaliado o indivíduo para o retorno, compreendeu? Assim como muitas vezes o cara fala, não me adapto aqui,
Por quê? É uma comunidade católica, não me adapto. É uma desculpa deles, mas eles, né? Pois por isso não. Se quer uma comunidade evangélica? Sim, nós vamos ligar lá, liga. Você aceita? Aceito. Qual que é o nome dela? Você lembra da comunidade? Acho que é de Rafar, Capivaria. Exatamente. A gente pega o carro e leva o cara lá. Eles acolhem. Entendeu? Já tivemos casos que aqui ele não progrediu e a gente levou para outra comunidade e ele se adaptou. Entendeu? Então, da mesma forma, nós estamos de portas abertas, se o cara não se adapta em outra, a receber. Por quê? Porque o nosso modelo de tratamento ele é único. Assim como no Ebenezer é único também. É uma outra forma de tratar o acolhido. Assim como o Pietá é completamente diferente. Então, são metodologias, né? A nossa, a gente tem uma diretriz, que é o FEBRACT, correto? Ebenezer, é minha prima que cuida lá, Miriam. Isso, a pastora, né? Isso. Marcos, eu só tenho que agradecer a sua presença. Eu acho que, pelo olhar de cada vereador, por mais cansado que esteja, todo mundo gostou muito da sua fala, porque você passa uma fala verdadeira, entendeu? Simples, mostra o trabalho de vocês, no modo todo, né? Do todo o Rogério de Souza lá, e vocês passaram para nós que todos nós temos que fazer algo a mais para aqueles mais necessitados, no caso os adictos, mas vocês passaram para nós que nada sem Deus. Parabéns pelo Rogério de Souza, pelo trabalho que vocês prestam para a comunidade, porque não é só de Tietê, né, Marcos? De um todo, né? Muitas vezes em outras cidades também, tá? E fico feliz pela presença de todos vocês e só tenho que agradecer. Só um segundo. O Adriano quer. Eu só queria parabenizar. Eu e o Marcos, fizemos parte do COMAD, né? Conselho Municipal de Droga de Tietê, por alguns anos. E eu entendo muito bem do que vocês estão falando. Tenho parceria, né, com comunidades há 15, 20 anos. Sei exatamente o que se passa. Eu entendo, né, o que é lá dentro de uma clínica e eu quero parabenizar. E quero me colocar à disposição, o vereador Adriano, ok, presidente, para poder auxiliar, né, no que for preciso, no que for necessário, diante da vasta experiência que eu tenho com o assunto, né? Então, eu me coloco à disposição de vocês para o que for necessário, tanto como vereador e como cidadão. Tá Obrigado. 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 Nós agradecemos. Pessoal, muito obrigado por você estar aqui, ficar até essa hora com nós, viu?